Bom dia, sejam muito bem-vindos ao LS Cast. Esse é o nosso primeiro episódio dessa jornada, né, de empreendedoras que vão passar por aqui. E hoje a minha convidada é a Bruna, que é a minha amiga há tantos anos, né, e já tivemos lugares juntos compartilhando, né, desse empreendedorismo. Quero te agradecer por estar aqui. Sei que é a correria empreendedora, mas é muito importante a tua voz aqui, contar a tua história, que é uma história tão bonita. Então, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Não, eu que agradeço. Muito obrigada por me chamar. Eu acho que dar espaço para que mulheres sejam ouvidas é muito importante e é muito bonito te acompanhar também, né? Ter visto você em tantas versões e hoje nessa fantástica que você se encontra. Obrigada. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Bruna, para a gente começar, assim, me conta quem é a Bruna, o que que a Bruna faz hoje, para a galera entender um pouquinho aí quem é que está aqui na minha frente. A Bruna, ela é mil versões, né? É o que a gente precisa ser para poder dar conta de viver num mercado que ainda exclui muitas mulheres de determinados Sim, espaços. verdade. Eu sou professora, eu dou aula há 10 anos, comecei a dar aula com 18 anos. Eu sou empresária, dona de um cursinho em Belém. E aos poucos a gente vai crescendo, nisso a gente vai se reinventando. Antes eu Uhum. me entregava e me dedicava e até mesmo me encontrava apenas como professora. Para mim, eu era uma professora. Demorou muito para cair a ficha que a partir do momento que eu tenho meu negócio, eu sou também uma empreendedora, uma empresária que também precisa aprender, precisa dedicar atenção. Então, hoje eu sou o que o Eringer precisa que eu seja, que é algo muito entregue e Uhum. muito inteiro para poder fazer com que ele viva, exista, enfim, e resista também. Tu começou a dar aula com quantos anos? 18 anos. 18 anos. 18. Eu tava ainda no meio da faculdade. Tava, no meu primeiro semestre eu já me meti num projeto de aulas voluntárias, que era o cursinho alternativo, e lá eu me encontrei. Eu adorei a minha primeira aula, eu estava em dúvida se eu deveria mesmo fazer Uhum. letras ou se eu deveria trocar de curso para jornalismo. Era o que eu queria fazer na época. E aí eu tive o meu primeiro contato com a sala de aula. E aí, naquele primeiro contato com a sala de aula, que os olhinhos brilharam, que, enfim, eu me identifiquei de fato como Uhum. professora, eu entendi que era isso mesmo que eu queria fazer. Estou fazendo isso há quase 11 anos. Inclusive, né, nós fomos parceiras, né, no cursinho Alternativos, demos aulas juntas Sim, por algum tempo ali. E a Bruna sempre foi, assim, extremamente focada, né, extremamente determinada naquilo que queria. E aí nós, depois do cursinho alternativo, nós compartilhamos alguns momentos também, né, de dividir salas e tudo sim. mais. Então tivemos uma história ali bem juntinhas, né? E como é que foi que surgiu a ideia do Eringer? Quando foi que tu percebeu, eu não quero só dar aula em um determinado lugar, mas agora eu quero abrir meu próprio negócio? Eu trabalhei em muitos cursinhos como monitora, como estagiária e até Uhum, mesmo como professora. E eu não gostava muito do jeito que acontecia. Eu era muito contra a mercantilização dos estudantes e a maioria dos sim. cursinhos eles trabalham com essa venda, com essa objetificação do aluno. E aquilo me incomodava muito, porque eu fui uma aluna mercantilizada. O colégio que Sim. eu estudava, ele via a gente muito como um produto de aprovação e não como alguém, como um ser. Uhum, E eu achava que aquilo ali ele prejudicava muito a formação para o vestibular. E eu entendi que eu não queria que o meu aluno, com quem eu me dedicasse, com quem eu me encontrasse, ele só fosse aprovado numa faculdade. Eu entendi que a minha missão como professora dentro do mercado educacional era também criar cidadãos, formar, sim. auxiliar na criticidade deles como indivíduos, né? Porque o Uhum. vestibular ele passa, mas a nossa formação ela fica para sempre. Então eu fui entendendo que o que muitos cursinhos pregavam não era o que eu queria viver. Sabe, obviamente que foram espaços que me fizeram crescer muito, não estou dizendo que todos Profissionalmente, né? é Serve de de exemplo, exemplo, né? De palco. exatamente. A gente aprende, tira coisas boas, tiram coisas ruins, mas eu Uhum, ficava assim, não é assim que eu quero tratar o meu aluno. Eu quero que ele se sim. sinta visto, eu quero que ele se sinta ouvido. Então, aos poucos, o Eringer ele foi ganhando esse formato na minha cabeça. Transformar o curso, ter o meu espaço, para que fosse um lugar seguro para os Uhum, estudantes, para que eles pudessem chamar de casa. E o Eringer, ele sim. é hoje isso para os alunos, ele é uma casa. Uhum, Então, isso foi solidificando até que, de fato, eu consegui tirar do papel, primeiro para o online e depois para o sim. presencial, dando um passinho de cada vez, mas foi principalmente nessa visão de que o meu aluno ele merece estar em um Uhum. ambiente em que ele se sinta acolhido, visto e ouvido. Então a gente foi criando esse formato do curso, primeiro na minha cabeça e depois colocando em prática. E eu acho que a ideia empreendedora, assim,
em sua maioria, né, ela surge justamente de uma necessidade, né, Sim, de um problema existente ali. Então, eu entrei para o marketing justamente nesse formato, né, de ver uma necessidade no mercado. Eu não encontrava pessoas que realmente se debruçassem, se dedicassem para o negócio, né. Então, foi quando eu comecei a estudar marketing e tudo mais, e foi dessa necessidade mesmo de ver que eu precisava ter alguém que abraçasse o meu negócio, que realmente estivesse ali disposto, né, a fazer processos de divulgação, que não é fácil, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E essa ideia, ela surgiu justamente porque existia uma lacuna muito grande no mercado, né? Uma dificuldade de encontrar sim. pessoas que estivessem dedicadas, prontas, e é isso que eu prego hoje muito na agência. Era a gente, se você contrata a minha agência, você vai ter alguém que vai estar disposto e dedicado para o seu negócio, vai estar debruçado para o seu negócio como se fosse meu. E eu sentia muita falta disso, né, de ter. Então, acho que as empresas que surgem, né, essas ideias empreendedoras, principalmente para a gente que começou muito nova, né, elas surgem justamente dessa necessidade, né? E aí, tu me falou que tu começou o online em 2017, né? Isso. 2017, tudo era mato ainda, né? E como foi, assim, esse Sim. começo no digital, quando não tinha tido? Porque depois da pandemia, existiu um boom, né? Todo mundo estava no digital, todo mundo estava nos cursos online, todo mundo estava fazendo tudo aqui dentro do digital. Mas antes disso, como foi, assim? Qual foi o teu maior desafio de começar dentro do digital? Eu não fazia a mínima ideia como criar conteúdo. Começa por aí, você não sabe o que que as pessoas querem ver, o que que elas querem ouvir. E aí eu comecei a ouvir os meus alunos. E eu acho que é o ponto principal é você Sim. ouvir o que as pessoas querem ver. E aí eu percebia que eles sentiam falta de ter dica de tema na Uhum. internet, de não achar temas de redação, de não achar citações que pudessem ser utilizadas de forma produtiva. Então eu comecei nisso, um tema por semana e com não uma plataforma online, mas um pacote online de correção. A pessoa Uhum. assinava e eu poderia, né, ali auxiliar na correção dessa pessoa, Sim. oferecendo os meus temas de redação. E eu gosto muito de lembrar disso porque nesse ano de 2017, nessa correção online, eu tive uma aluna. O ano inteiro. Foi uma aluna. O O desafio, né? desafio era manter ali a persistência com uma aluna, que era a Brenely. E quando eu abri o presencial, em 2019, a Brenely foi minha aluna. Ela foi minha aluna, ela estava encerrando nutrição, estava se formando em nutrição. Aí ela foi minha aluna em 2019, 2020 e 2021. Em 2021, ela foi aprovada em medicina na UFPA. E nesses Uma anos que a... jornada contigo. Exatamente, foi muito legal. E esses anos que a Brena, ela foi minha aluna no Erinja, ela tirou 3 vezes 980 na redação do Enem. Então, ver aquele espaço que era online, que começou assim, que Sim. não tinha nada, que não tinha ninguém, conseguir ter uma pessoa que tirou 3 vezes 980 na redação foi muito marcante, porque foi, nossa, se com pouco recurso, se Uhum. apenas com uma correção a gente conseguiu manter a qualidade dessa nota, eu acho que dá para crescer, eu acho que a gente pode expandir isso. Sim. E no online foi muito isso, era mais dando dicas, oferecendo conteúdo, até o YouTube. A gente Uhum. começou também nesse ano, se não me engano, foi em 2018. Eu tentei fazer um canal no YouTube dando dicas de redação. E a gente foi ganhando a importância de ser visto online. Tanto que Uhum. quando o Eringer nasceu em 2019, foi pelo Instagram dele que eu divulguei a existência. Então isso facilitou muito, Pelo porque Instagram do online, no isso, caso. porque eu não precisava estar indo entregar, sei lá, panfleto na rua. Aham. Acho que provavelmente eu fiz isso em algum momento também, que a gente estava arriscando tudo que era Tudo que dava. necessário, né? Mas foi uma possibilidade dos alunos reconhecerem que, ah, tá, Uhum. ela trabalhou nesse cursinho agora, mas olha como agora ela tem o dela. Ela foi monitora nesse colégio, mas agora ela tem esse espaço Sim. dela. Então trouxe essa maior visibilidade mais rápida de que o Eringer ele é um espaço físico agora e ele está crescendo. E quando foi que virou a chave, assim, pra ti, de dizer assim, agora eu não tenho mais só um curso e agora eu tenho uma marca registrada no mercado, eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio. Quando foi que tu te enxergou assim, agora eu sou uma empresária? É engraçado pensar nisso porque eu acho que foi quando eu entendi que eu tinha uma comunidade. O senso de comunidade e de pertencimento dos alunos ao Eringer foi quando eu entendi que ele não era só, era uma marca. Não era Uhum. uma brincadeira mais. Eu existia e as pessoas falavam
do Eringer por aí. Então eu fui vendo que os alunos viam vermelho, por exemplo, e eles mandavam, olha, curso Eringer. Viam vermelho e rosa, curso Eringer. Eles iam de blusa vermelha para o curso, eles falavam, olha, eu tô de Eringer hoje. E aí eu fui vendo que a nossa identidade visual foi ganhando força na Sim. personalidade deles, fui vendo que eles foram... E é o teu nome, né? exatamente, é o meu sobrenome. Muitos perguntam, de onde é que vem o Eringer? O que que isso significa? Eu, é o meu sobrenome. Eles, claro que demora muito para eles entenderem que é Eringer e não Heringer, né? Por anos fica curso Heringer. E eu fui percebendo que a gente estava criando uma comunidade de pessoas que se sentiam pertencente ao que a Sim. gente pregava. E isso foi vendo, eu fui vendo, fui observando que não era mais uma brincadeira, que a gente estava ali para entrar de fato no mercado como um cursinho Uhum. pré-vestibular. Então eu acho que foi principalmente o senso de pertencimento dos alunos ao Eringer que me trouxe pertencente também à marca Eringer. Tu falou um ponto muito importante que eu acho que é algo que eu bato muito, né? Quem me acompanha sabe. É sobre as cores, né? Sobre tu fixar uma marca realmente na mente Sim. das pessoas. Então, todo mundo que me conhece e vê um roxo, me manda fotos. Meus clientes pintam uma unha de roxo, me mandam foto. Procura uma roupa, vê roxo, me mandam. Sempre, sempre assim. Então, desde que eu consolidei a marca com o meu roxinho, né, sempre vem, sempre tem alguém que pontua, né? E aí é o fortalecimento da marca, Sim. né? Quando a gente realmente sai ali, isso é sair do digital, né, e trazer para o meio físico é difícil, porque a gente precisa de coisas palpáveis, né? Então, o que são coisas palpáveis? São coisas que eu consigo ver e enxergar além do digital. Então, se alguém tá na rua e vê qualquer coisa roxo, vai lembrar da minha marca. Tanto que tem uma história engraçada que a minha filha, ela, quando era bem pequenininha, eu sempre falava, não sei o que, a cor da marca, a cor da marca, a cor da marca. E aí ela tava na escola e aprendendo as cores ainda. E aí a professora falou: isso aqui ela tá aprendendo inglês, isso aqui é o roxo, purple e tudo mais. E aí ela falou assim: não, professora, não, tia, isso aqui é a cor da marca. E ela não sabia que o nome era Era. roxo. E ela falou: não, é cor da marca. Ela chegou em casa indignada, falando que a professora estava ensinando as coisas erradas para ela, porque era a cor da marca. Então, assim, foi algo que eu fui construindo dentro de casa, com os amigos, com todo mundo. E hoje todo mundo fala, não sei o quê, é a cor da marca, é a cor da marca. Então, é uma construção, Sim. né? É um processo. E esse processo, ele é um pouquinho longo, não é algo da noite pro dia. É claro que com as redes sociais hoje, a gente consegue minimizar esse tempo, né? A gente consegue diminuir consideravelmente esse tempo, caso nós só estivéssemos no meio físico, né? No marketing externo. Mas quando a gente vai para o marketing digital, a gente consegue diminuir esse tempo, minimizar, só que não é da noite para o dia. E é uma construção diária, né? E aí, durante todos esses teus anos, passou por diversos desafios, né? A gente não passa por um, a gente passa por 50 Sim. em um ano. Durante todo esse processo, qual foi o maior desafio que tu passou como empresária, como mulher no mercado? Porque a gente, hoje tu tens cara de mulher empresária, Sim. mas quando a gente começou lá em 2019, 2020, né, que a gente estava já com o curso presencial, nós éramos duas meninas, né? E as pessoas não conseguiam enxergar como empresárias, né? Como foi esse desafio desses teus primeiros anos? Acho que mostrar que eu não era uma criança brincando de ensinar foi muito Uhum. desafiador. Primeiro porque eu já tenho cara, já tenho 1,5 m. Então, se as pessoas olham assim, acham que não, quem é essa criança dando aula? Isso já aconteceu várias e várias vezes. Sim. De pais chegarem no curso, olharem pra mim na minha cara e falarem: mas quem é a professora daqui? Ou pior, que eles perguntavam quem é o professor daqui? Quem é o responsável por aqui? E Sempre um aqui, homem precisa sempre um ser, né? homem. E eu ficava, eu sou a Bruna, eu sou professora. E eles, você? E quando eu comecei, eu tinha uma idade muito semelhante com os meus alunos. Uhum. Eu comecei a dar aula com 18, eu trabalhava com pessoas de 17. O Eringer nasceu, eu tinha 21, eu trabalhava E com às vezes até pessoas. mais velhos, né, no cursinho. Exatamente. Então, acho que o maior desafio foi as pessoas oferecerem credibilidade para aquilo que eu falava, Uhum. entendeu? Mostrar para eles que eu estava ali fazendo um trabalho sério, que eu era jovem, eu era uma criança ali no mercado, mas que eu Uhum. tinha muita responsabilidade com os filhos deles. Eu acho que isso amenizou no primeiro resultado. No primeiro resultado. Sim. Por quê? Primeiro, a gente, em 2019, o tema da redação do Enem foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Uhum. 2 semanas antes da prova, eu trabalhei com os meus alunos a democratização do acesso à cultura no Brasil. Até o termo democratização a gente Utilizou. utilizou. Uhum.
Então, quando o tema do Enem veio, já foi o primeiro passo de, olha, ela Ela trabalhou, entende, ela né? sabe o que ela tá fazendo. E aí, os primeiros resultados pós, né, a gente só tinha redação na época, foram resultados maravilhosos, vários 900 mais. Eu tinha o quê? 15 alunos? Desses 15, mais, acho que uns 13 tiraram 900 mais. Então, Sim. foi assim, tá, quase 100% de notas Uhum. acima de 900. E isso, para um sistema tão precário como o Enem é, que 3% dos alunos tiram acima de 900, e pouquíssimo, Uhum. foi muito chocante na época. Tu tem uma turma quase toda, né? Tirando Exatamente. 900 Então mais. foi aquele momento de resultado que aconteceu a credibilidade, Sim. sabe? Ok, ela sabe o que ela tá fazendo. Tanto que quando a pandemia, em 2020, né, que já foi o segundo ano de curso presencial, a gente já começou com uma turma lotada. Por quê? Uhum. Porque foi indicação, viram os resultados, viram as aprovações. Então, a credibilidade no início, no primeiro ano, foi muito difícil. Foi assim, ok, eu sou uma criança, sou nova, mas eu sei dar aula. Naquele Sim. momento eu ainda não sabia que eu era empresária. Eu ainda Aham. agia só como Uma professora. professora. Isso. Aí, conforme os anos foram passando, fui me identificando obrigatoriamente Não como tinha empresária. Você não escolha. tinha escolha, você vai ter que vestir a capa de empresária também. Sim. E é uma questão de postura, né? De você realmente se posicionar. Eu acredito que se a gente não se enxerga como a gente quer que as pessoas nos vejam, é Sim. impossível outra pessoa nos ver dessa forma. Então, é uma jornada muito desafiadora, né? E durante todo esse processo, tu achas que a pandemia, já que tu começou antes, né? Tu acha que a pandemia foi algo que intensificou o teu online, foi algo que prejudicou muito o teu presencial? Tu conseguiu se manter, né, ali no jogo de Sim. cintura, claro, conseguiu se manter no presencial, mas o que tu acha que a pandemia, assim, ela foi um ponto muito bom pro teu crescimento ou ela foi algo ruim? Como foi esse processo? Foi muito difícil, muito complicado. Acho que dentro da pandemia não dá pra dizer que tirei algo positivo. Acho que nem dá pra gente dizer que tirou algo Uhum. positivo, né, dentro da pandemia. Mas foi muito difícil, porque a gente iniciou o ano com uma turma cheia, e aí, beleza, conseguimos encher duas turmas até março, mais ou menos, quase 40 alunos. Começou a pandemia, 25 cancelamentos. E eu lembro disso, porque eu tinha acabado de alugar um espaço novo. Eu tinha acabado de, com o suporte, claro, né, de pessoas de fora, conseguir reformar todo o Uhum. espaço, comprar cadeira, comprar móveis. Então tinha sido um investimento muito Muito alto. alto. Muito alto. E aí, quando aconteceu que a gente teve esse cancelamento das matrículas, foi. E agora? Como é que a gente vai Até, se manter daqui pra até frente? 2019, né, eu e a Bruna, nós estávamos no mesmo prédio, Isso. né? E aí foi justamente em 2020 nós saímos, abrimos cada uma em prédios diferentes, e a gente passou exatamente pelo mesmo desafio, né? De não saber o que fazer, muitos cancelamentos de matrícula e tentar se reencontrar. E foi nesse momento que eu entrei para digital, né? Justamente de buscar me posicionar, de buscar eu entendi que sem posicionamento dentro das redes sociais eu não iria conseguir nada, né? Eu precisava ter autoridade, e aí eu era só uma menina, né? E Sim. eu precisava ter autoridade, eu precisava de resultados, então a gente precisava de muita prova social para manter dentro do digital, para manter o mercado online, e aí não era fácil, né? E em 2020 veio um boom, né, do mercado digital. Então ninguém era muito atrelado ao mercado remoto, por exemplo. Sim. E a gente teve que se reconstruir, né? Começar as aulas online, ninguém sabia dar aula Nem sabia online mexer no Google também. Meet, Ninguém nada. sabia nada. E aí a gente veio de muitos desafios, né, ao longo desse processo. E somos muito novos, né? Estamos ainda ali ainda na casa de 30 até os 30, né? Não vou falar a idade de ninguém hoje. Então, durante esse processo, teve algum momento assim que tu pensou, caramba, acho que isso aqui não é pra mim, vou desistir. Teve um momento, tiveram vários momentos. Ontem à noite, assim. Acho que quando tu lida com uma empresa, tu tá lidando muito com coisas que fogem ao teu controle. E se tem Sim. uma coisa que eu gosto é de estar no controle das coisas, Sim, eu sabe? também. Então, assim, eu quero controlar absolutamente todas as coisas ao meu redor para que elas saiam do meu jeito. Eu acho que eu não sei se isso é um defeito ou uma qualidade. Ainda não consegui Acho que depende do identificar. ponto de vista. É, eu vou ver como qualidade, né? Porque tá dando certo.
Mas a ideia é, sempre que alguma coisa que foge do meu controle, alguma coisa que não depende de mim, dá errado, eu fico, gente, o que tá acontecendo? Por exemplo, esse final de semana, o Eringer, ele teve uma infiltração na unidade Uhum. nova. A unidade nova que gastamos rios de dinheiros para reformar e deixar ela perfeita. Tivemos uma infiltração que impossibilitou o uso do segundo andar. Uhum. Eu olhei para aquilo ali e eu fiquei, não. Aí no domingo a gente teve outro imprevisto. Sempre que eu tenho esses imprevistos, eu tento focar de que já foi pior. Já foi pior porque agora eu consigo resolver. Antes eu não Sim. conseguia resolver, Agora, sabe? antes era tudo mato, Era né? tudo muito difícil. É verdade. Mas eu acredito que eu senti um impacto muito grande para ter vontade de desistir no início desse ano. Mas não foi porque eu não via no Eringer a possibilidade de crescer, mas porque eu via no Já tava com a sistema. segunda Já estava unidade. com a segunda unidade. Mas porque eu vi no sistema do Enem um erro gravíssimo de aplicação de prova, de resultados, de falta de ética do INEP Uhum. como um todo. E olhando esse cenário, eu fiquei, como isso vai se sustentar a longo prazo? Sim. Como eu vou manter os meus alunos acreditando que o Enem é uma porta segura para entrar numa faculdade, se nós tivemos o que aconteceu no ano passado, vazamento de provas, pessoa que já tinha acesso a questões, vazamento do tema da redação. Então, quando o sistema falha, isso me dói muito. Porque eu falhar, eu vou resolver. Uhum. Mas o É sistema falha, eu porque não não tá consigo. dentro do Do teu meu controle, controle, né? exatamente. Então eu tive assim, mantivemos bons resultados, obviamente, tivemos excelentes resultados, mas dava para ser melhor, Uhum. entendeu? Porque o sistema falhou. E ele não falhou comigo, que sou professora, ele falhou com os sonhos dos meus alunos, e isso me dói mais do que qualquer coisa. Sim. E na tua área, assim, na tua área, na minha área, né? A gente lida com o sonho de pessoas, Sim. né? Digamos que tu vai até uma fase, né? Que é a fase o adolescente ele entra na faculdade e eu entro numa outra fase da vida dele, que é quando ele abre uma empresa. Sim. E a gente acaba lidando com sonhos, né? E cada sonho que tá ali, que é entregue nas nossas mãos, cada pessoa, cada mentorado que eu tenho hoje, né, que chega comigo e expõe toda a situação financeira, a situação do seu próprio negócio, o que quer para o seu próprio negócio, a gente está lidando com muitos sonhos, sonhos muito grandes, né? Então, no teu caso, tu lida com um adolescente que não tem nem maturidade para Sim. lidar com as frustrações ainda, para lidar com toda a situação, com toda a pressão que é o Enem. É porque o Enem, ele entra numa roupagem como se fosse uma prova, e ele não é só uma prova, ele é um divisor de águas na vida daquele adolescente. E tá entrando para a vida adulta, que se ele não passar naquele ano, ele vai entrar na vida adulta ainda estudando para um cursinho. Então, acaba que a gente fica ali nas mãos os sonhos muito grandes, né? Lacunas muito grandes, que infelizmente, se for algo que não tá no teu controle, a gente não tem como fazer. É. E a gente passa muito por isso, né? A gente passa por, no meio dos empresários, a gente passa por muitas situações parecidas. Acho que é uma das maiores dificuldades que o empresário tem é de sustentar a empresa em gerir pessoas, né? E aí a Sim. gente precisa ter todo o jogo de cintura. Hoje tu não trabalha mais sozinha, né? Tu começou ali dando só aula, mas hoje tu já tens uma equipe de professores, uma equipe ali Isso. por trás junto contigo. E como foi assim todo esse teu processo de agora eu não quero mais só ser um curso de redação e eu quero agora expandir, abrir realmente um cursinho preparatório para outras áreas, né? Lá é por áreas, né, que vocês Isso. trabalham. Isso, a gente trabalha hoje com redação, matemática e ciências da natureza. Uhum, E eu acho que veio da dor dos meus alunos, novamente. uhum, A gente tava com só redação e ótimo, vamos tirar 900 mais na redação. Só que a nota em matemática e em ciências da natureza deles era baixa. sim, Então, eu não vou ser aprovado com uma nota boa apenas em apenas na redação. redação. Eu preciso do TRI bom em matemática, principalmente e em ciências da natureza. Preciso fazer com que esse TRI suba. Uhum. Então, nisso, eles pediram: ai, Bruna, abre uma turma específica de matemática, abre uma turma específica de matemática. E aí eu ficava com muito medo, porque eu sempre tive muito medo de não ser só eu.
E é um Sim. medo que ainda existe, Porque sabe? na tua mão tu consegue controlar, Exatamente, né? eu consigo controlar o que eu falo em sala de aula, eu consigo controlar o meu pagamento, eu consigo controlar quando eu não vou receber como professora porque não Sim. entrou. Mas quando eu trabalho com outra pessoa, eu tenho responsabilidade com aquela outra pessoa, sabe? Mas eu posso te dizer que eu fui muito abençoada, no sentido de encontrar pessoas com o mesmo Uhum. propósito que eu, pessoas que abraçaram e acolheram o que o Eringer é, e isso faz muita diferença, ter uma equipe que tem como base muito sólida a mesma perspectiva de Sim. educação, a mesma perspectiva E é de vida. difícil, né? É Muito. difícil, porque quando a gente abre empresa, a gente tem muito, às vezes nem nós temos, né, muito claro assim a nossa missão e valores ali dentro, né? Mas a gente precisa ir atrás de pessoas que realmente estejam dispostos a construir um negócio, porque a gente sabe o quanto que a gente vai se dedicar. Se tiver dinheiro, a gente vai entrar, se não tiver, a gente vai também, É. né? Então é um momento muito desafiador, assim, né? De construção. Eu acho que faz parte, né, da construção do teu negócio. Agora, bora falar um pouquinho de rede social? Bom, Me conta aí como foi esse teu processo. Tu falou que lá tu começou com o online, uhum. né? E no online tu foi construindo o teu posicionamento ali dentro e tudo mais. Hoje que o Erinja já é uma marca consolidada, né? Já estamos na segunda unidade, então tu já tens um número muito válido de alunos. Não é mais a Bruna iniciante que está ali, Sim. já é alguém que tem experiência, né? Ninguém abre uma segunda unidade sem experiência, então já é alguém que sabe o que está fazendo. Mas como foi para te trazer isso para dentro das redes sociais? Como que tu conseguiu atrair alunos pelas redes sociais? O que que tu fez ali dentro? Qual foi a estratégia que tu pensou em utilizar? Que tu acha que isso aqui deu certo, isso aqui eu aplico sempre? A Bruna. A Personalidade. personalidade da Bruna. O que o Eringer é como marca no Instagram é o que a Bruna é dentro de sala de aula. Então, quando os alunos eles abrem o Instagram, eles enxergam a Bruna. Eu lembro que eu comecei fazendo as artes eu mesma, lá pelo Canva e tudo mais. E era muito difícil, porque eu ficava assim, cara, eu não entendo nada. Mas tem uma coisa que a gente descobre como empreendedor, é que você vai precisar saber um pouco de De cada tudo. coisa. Então, mesmo com medo, mesmo sem saber, eu fui lá e fiz. E isso foi fazendo o Eringer Uhum. crescer no Instagram, né? E eu fui identificando coisas que os alunos precisavam em sala para levar para o Instagram. Então a gente Hum. identificou o que eles Tu queriam foi saber levando do externo para pra dentro do isso. digital. Isso. Então, por exemplo, se eu dava uma aula e falava de alguma coisa muito específica em sala de aula, isso virava conteúdo no mesmo dia, porque isso gerava Uhum. conexão com os alunos E do que eles eles iam ouviam. Eles iam comentando, né? comentando, Engajando eles iam contigo. compartilhando. Se eu indicava um filme, eu fazia o Eringerflix daquele filme na semana, Uhum. porque isso gerava um pouco de curiosidade para eles. E além de tudo, as redes sociais ela é uma possibilidade de oferecer conhecimento para quem não tem condição de pagar um cursinho É presencial. verdade. Então, ali no Instagram também a gente fornece um espaço para as pessoas que ainda não têm verba para poder pagar um cursinho presencial, um Uhum. cursinho, enfim, online ou alguma coisa. Então, o Instagram, ele é o Eringer na Na internet. internet. Então você identifica. Tanto que muitos alunos chegam assim e me conhecem e falam: Meu Deus, o Instagram do Eringer é você, né? Eu. Sim. Sim. E é muita sorte quando você encontra pessoas que conseguem também te apresentar como marca dentro do Uhum. Instagram. Então, nisso foi tudo um caminho para gerar a paleta de cores, gerar a identificação dos alunos, fazer um tom mais E tu fofo, tens mais a paleta de suave. cores há muitos anos, né? Isso, Desde sempre, sim, né? sempre foi. Sempre foi Começou vermelho vermelho. em branco, e aí eu fui percebendo que eu tava muito desgastada do vermelho. Aí eu Uhum. coloquei o laranja e o rosa, mas o predominante Ainda ainda é o é o vermelho. vermelho, né? E ele tá nas paredes do Eringer, ele tá nas frases, ele tá em tudo. Então os alunos eles respiram ali dentro, claro que misturado com as outras paletas, o vermelho. Então eles sabem que é o Eringer. Então o que temos dentro do Instagram é o que temos também nas nossas unidades. Muito interessante. E tu falou uma coisa interessante agora que tu trazia, né? De dentro da sala de aula, tu levava para dentro do Instagram. E é algo que eu sempre falo nas minhas mentorias, que às vezes os meus mentorados chegam comigo e dizem assim, eu não sei o que produzir, eu não sei, eu não tenho conteúdo, não sei o que fazer.
E a primeira coisa que eu falo é você estar atento às conversas que você tem ao longo do dia. Sim. É que eu tenho um amigo que é meu personal hoje, e aí eu sempre converso, a gente conversa por 1 hora, né? A gente fica conversando durante o treino. E aí toda vez eu saio de lá da academia com um insight de algum conteúdo, alguma coisa que a gente, ele é empresário também, né? E aí de algum conteúdo que a gente conversou ali, aí eu vou e posto nos meus stories, posto no feed, no Reels, enfim. E aí ele sempre comenta, isso a gente estava conversando hoje, né? Tu já pegou o conteúdo, porque são coisas do nosso dia a dia, né? O nosso dia a dia, ele fala muito sobre o que, se tu Sim. vive a tua profissão, se tu realmente fala sobre aquilo, se tu realmente tá ligado no que tá acontecendo, tu consegues trazer isso muito claro para dentro das redes sociais. E o processo de criação de conteúdo, ele é um processo diário, né? É mastigando ali um pouquinho todo dia. E se a gente não tiver constância. Se a gente não tiver uma frequência muito bem clara ali dentro do quanto que você produz, do que você vai produzir e ter uma linha de pensamento muito claro, você acaba não conseguindo crescer ali dentro. Aí a culpa é do algoritmo, a culpa é do É. Instagram, é o Instagram que não funciona, né? Então, quando a gente faz, eu falo muito sobre essa linha de pensamento, né? Tu deve já ter ouvido N vezes sobre linha editorial. Eu falo muito sobre essa linha de pensamento porque eu preciso saber o que eu vendo. Porque se eu não souber o que eu vendo, eu não tenho como produzir conteúdo em cima. Sim. Isso é muito claro. Então, como tu já estava dentro, né, da sala de aula, ouvindo as reais necessidades dos teus alunos, trazer isso para dentro das redes sociais foi assim um truque de mestre, né? Eu vou dar um exemplo prático. Os meus alunos começaram muito a usar um anime na redação, chamado Attack on Titan. E eu nunca tinha assistido anime na minha vida. Eu tinha preconceito e tudo mais. E era repertório sociocultural e tava esse anime, e eu assim, gente, o que é isso? Como a competência 2 ela mudou do ano passado pra cá, eu como professora eu tinha que me atualizar. Uhum. Sentei a minha cadeira no sofá, sentei no sofá e falei: "Vamos assistir Attack on Titan. Vamos descobrir que repertório sociocultural é esse que esses estudantes estão usando". Beleza. Isso gerou conexão com os meus alunos, porque eu falava disso em sala de aula e eles ficavam: "Meu Deus, a minha Ela professora entende, ela assiste". E a sabe. partir disso, eu fiz como usar Attack on Titan na redação, um post pro Instagram. Cara, bombou. Uhum. Simplesmente Super em alta, né? super em alta. Pro teu público. Começou os compartilhamentos muito bons. Os alunos conseguiram identificar coisas que antes eles não identificavam para Uhum. usar. Pessoas de fora começaram, que assistem anime, começaram a compartilhar também, dizendo que era uma ideia muito boa. E aí eu fiquei, olha, básico. Ouvi o meu aluno, a partir disso me posicionei para Uhum. consumir o conteúdo que eles consomem, consegui tirar vários insights desse anime, usei na redação em sala de aula, levei para a internet e gerou mais conexão ainda. Então, às vezes, está no ouvir aquilo que não foi dito. Ninguém chegou para Uhum. mim e falou: assiste Attack on Titan. Eles usavam na redação. Quando eles usavam, eu ficava, ok, acho que se eu assistir, eu consigo me conectar melhor com eles. E foi Trazer. o que aconteceu. E tu trouxe para as redes sociais também. Isso. E acaba que como é o conhecer o público, né? Quando tu conhece para quem tu tá atendendo, Sim. quando tu conhece o teu cliente, o teu aluno, né, no teu caso, tu sabe muito bem o que traduzir para ele, né? Então, foi algo que tu não conhecia, algo que não estava dentro do teu repertório ali, né, de coisas que tu fazia, mas tu foi, acho que todo empresário, né, todo mundo que atua em qualquer área, a gente precisa estar sempre antenado. Esse é o Sim. primeiro ponto, né? E hoje existe IA, né, para te deixar antenado, né? Se tu programar a tua IA, o teu chat lá, se tu conseguires programar ele todos os dias, ele vai te dar uma notícia do teu mercado, né? Então hoje é muito mais fácil, muito mais acessível do que era há Antes, com certeza. 6 anos, né? Então hoje é muito mais acessível. E a gente consegue trazer, né, pro nosso repertório de forma geral, dentro das redes sociais, uma conexão. Porque se já aconteceu comigo N vezes, né, de eu gostar muito do conteúdo de alguém, mas não comprar nada dela porque eu não me conectava com a pessoa. Uhum. Então já aconteceu várias vezes de eu conseguir consumir, por exemplo, um conteúdo que era em carrossel, né, em várias imagens ali, conseguir ler, gostar muito do conteúdo, mas quando eu ia assistir um vídeo da pessoa, eu não conseguia, porque eu não conseguia ouvir a voz da pessoa, né? Então, por quê? Não existia uma conexão. E aí eu sempre falo, né? Pessoas compram de pessoas. Pessoas. Não tem jeito.
Não tem jeito. Você pode ser a melhor profissional, você é incrível, mas se você não se conectar com quem você quer vender, quem você quer atrair, você não consegue. E acho que dentro, né, do mercado de forma geral, mas dentro do teu mercado, que é o mercado onde tu lida com muitos adolescentes, se conectar com eles é muito fácil, né? É muito fácil de ir atrás das coisas que eles gostam, de ir atrás do que eles querem ver, né? E hoje tu já tens uma diferença de idade, né? Não é mais Já, lá no começo. que triste. Então, vai Que chegando. Vai, triste. vai só aumentando essa diferença. Sim. Eles me chamam de tia e eu fico, ai, Então, tia, né? eu tenho quase sua idade, É, por menina. favor. Então me conta, o que mudou da Bruna de 20 anos para a Bruna de agora? Eu não tenho medo de ser vista. Não tenho medo de errar. Não tenho medo que não gostem de mim. Nossa, eu tinha pavor na época. 20 anos, você quer agradar todo mundo. Você quer que todos os alunos te achem fantástica. Você quer que todo mundo consuma aquilo que você faz. Você quer você quer ser vista ao mesmo tempo que você tem pavor em ser Aham. vista. E eu tinha muito medo de errar. Muito. Nossa, se um aluno não gostava da minha aula, pra mim aquilo era absurdo. Sabe? Se eu criava um conteúdo, eu nunca assistia. Hoje eu ainda tenho dificuldade, confesso, de assistir os meus próprios conteúdos. Mas eu tinha muito medo de tentar, sabe? Porque eu tinha medo de ser vista tentando. E hoje eu tenho muito orgulho de ser vista tentando. Ah, deu errado, mas você viu que eu tentei? Você viu que eu Uhum. botei a minha cara a tapa? Você viu que eu fui ouvida? Você viu que eu fiz, entendeu? Sim. E hoje, se um aluno, por exemplo, não me identifiquei, pra mim é tudo bem. Porque eu acho que existem pessoas e pessoas. E nem todo mundo, como eu não me identifico Com todo mundo, com né? todo mundo, nem todo mundo vai se identificar comigo. Mas antes isso pra mim era catastrófico. Era assim, eu sou uma impostora, o meu trabalho não vale nada, e hoje já é ok. Você não define todo o meu trabalho. Uhum. E eu posso até eu indico, eu falo, olha, conhecendo você como eu conheço, eu acho que você vai se identificar mais com essa profissional aqui. Talvez uma profissional mais séria, eu sou fofa. Eu Uhum. sou fofa, eu sou uma profissional fofa. Talvez se identifique com uma pessoa muito mais séria do que eu. Uhum. E, enfim, e hoje eu não tenho problema nenhum nisso. E assim como também não tenho medo de tentar. Mesmo com medo, eu vou lá e faço. Mas eu acho que mesmo com medo, tu sempre foi lá e fez. Sabe uma coisa que a minha amiga me disse um dia desse? Ela falou assim: é que você não percebe que mesmo em pânico você vai lá e faz. Sim. E eu fico, será? Aí ela, Bruna, não tem nada que você diga não. Uhum. Você vai e você faz. Só que, diferente do passado, hoje, quando eu erro, eu já não me crucifico mais. Sim. Eu já entendo que faz parte do processo. E se a Bruna, de 20 anos, conseguiu acertar tanto, mesmo sem saber nada, Uhum. tudo bem, é de agora. Também vai acertar e vai cometer erros que aquela lá talvez tivesse mais fôlego, né? Que a gente Uhum. vai perdendo fôlego com o passar do tempo para algumas coisas, ao mesmo tempo em que a gente ganha muita vida em outras. Uhum. Então, essa é a diferença. Eu não tenho medo de ser vista tentando. Eu Sim. faço com medo, eu faço sem necessidade de agradar. E isso é uma coisa que só a maturidade traz. Eu li uma vez uma frase num livro que era um livro que falava sobre investimentos, né, e tudo mais. E aí no livro dizia a seguinte frase: é melhor você começar novo e errar, que dá tempo de você reaver e recomeçar, do que você passar a vida inteira esperando o momento certo, a vida inteira com medo, a vida inteira sem tentar fazer alguma coisa no final da vida e depois não dar certo, né? Que Sim. aí você não tem mais tempo de reaver. Eu acho que empresário é muito isso, né? Eu acho que a gente começa tentando mesmo, a gente começa errando mesmo, e a gente vai errar para sempre, né? Nem tudo vai estar certo. Acho que o mercado hoje ele se tornou um mercado muito mais exigente do que antes. Então hoje ninguém quer mais ver um conteúdozinho amador dentro das redes sociais, ninguém quer mais ver um conteúdo qualquer, os conteúdos de, ai, o que é tal coisa, o que faz com tal coisa. Ninguém quer ver isso, porque isso a pessoa vai no chat GPT e ela vê. Uhum. Então ninguém quer mais ver o que é tal coisa. As pessoas querem ver a tua opinião. Qual é a tua postura perante aquilo? Eu tenho um tema aqui. O que que tu pensa sobre esse tema? Como que tu desenvolve esse tema? O que que tu faz com isso? Como que tu vai ajudar as outras pessoas? O que que eu ganho com esse teu conteúdo? Eu falo muito sobre transformação em todos os meus treinamentos, todas as minhas mentorias, eu falo muito sobre transformação, né? Então, como que eu vou conseguir transformar a vida de alguém? Eu acho que isso foi uma virada de chave para mim muito grande, né?
principalmente de cobrar, né, de valores, assim, de preço mesmo, sabe? Uhum. Foi quando eu entendi que o que eu faço para as empresas é ajudar. E o preço que eu cobro por aquilo, ele é um detalhe comparado ao valor que eu entrego. Então, a transformação que eu entrego para as empresas hoje, em detrimento do que eu faço para elas, é algo muito, o preço que cobra, né, é algo muito pequeno, Sim, né? Então, o valor ali, essa transformação, o quanto que a pessoa vai sair evoluída, porque olha, no teu caso, quando a gente fala sobre Enem, né, o aluno sair, tu trabalha com as áreas mais difíceis, né, do Enem. Então, quando a gente fala para o aluno que ele vai sair dali tirando notas altíssimas em redação, em matemática, em ciências da natureza, né, são as disciplinas mais difíceis ali de todo o processo que o TR ele cai mesmo a tua nota, né? Se tu não tiveres ali alcançando certo, é, faz com que todo esse teu processo ele seja muito mais, o aluno ele veja que ele realmente conseguiu aquela nota, sim. ele conseguiu ter êxito e ele conseguiu passar. Então assim, o quanto que ele te pagou durante um ano para te estar ali debruçada junto com ele no sonho dele, quando ele conquista aquilo, o valor que ele te pagou, ele é quase nada, né? Ele é quase Sim. nulo para o quanto que tu vais receber. E é muito isso em relação às empresas que eu atendo, né, hoje. Então, acho que quando a gente vende, quando a gente entende que a transformação que a gente entrega para o nosso cliente, para o nosso aluno, ele é muito maior do que qualquer coisa, que é exatamente aquilo que ele quer, a gente perde um pouquinho esse medo de, o que que vão pensar? Quanto Sim. que eu vou cobrar? Se eu cobrar isso, será que tá muito caro? Acho que a gente foge um pouquinho desse cenário de medo, sabe? É. E na área da licenciatura tem muita educação por amor, né? E tudo bem você fazer educação por amor, mas a gente precisa também pagar contas dentro desse cenário. E muitas vezes as pessoas acham que educar é fazer de graça, mas não é. Você tem toda uma estrutura que precisa ser mantida. Então você faz de um jeito, você faz com amor, mas você paga suas contas também. É um negócio, né? Exatamente, É um é uma negócio. empresa, ela precisa de pagar contas. Se tu tivesse que começar tudo hoje, que fosse a Bruna com a cabeça que tem hoje, o que que tu faria diferente? Nada. Tudo igual. Tudo igual. Porque deu certo, sabe? Tem dado certo. A gente cresceu, a gente se solidificou, os resultados foram bons, eu amadureci muito. Então, até mesmo os meus erros, eu sinto que eles foram necessários Uhum. para que eu pudesse chegar onde eu tô. E ainda não é nem 50% do De onde quer caminho, ainda chegar, né? tem muita coisa para correr. Mas eu sou muito nova. Então, eu acho que tudo o que eu fiz, mesmo sem conhecimento, mesmo sem base, muitas vezes sem apoio, me trouxe até aqui. Uhum. Então, eu até fiquei pensando, né, sabe, o que eu mudaria? E eu não encontrei nada. Porque até mesmo aquilo que eu me envergonho, que eu falo, meu Deus, como assim eu agi desse jeito? Como eu pude. Tem aprendizado. Tem Sim. aprendizado, sabe? Tem orgulho por trás de alguma coisa, tem história. Então eu acho que eu não mudaria nada, porque eu gosto muito tanto da versão da Bruna que eu sou hoje, da versão professora que eu sou hoje, e da empresária que eu tô construindo. Então são versões as quais, e é muito difícil falar isso, porque eu tenho uma dificuldade de me elogiar, então isso aqui eu vou Uhum. gravar essa parte do podcast e colocar para todo dia para rodar, mas eu tenho muito orgulho Uhum. do que eu construí dentro do Eringer, eu tenho muito orgulho do que ele é. E isso foi graças aos meus erros e acertos ao longo dos anos. E acho que nós duas, nós temos o mesmo tanto a tua empresa quanto a minha é o nosso nome, né? Não É, é só a nossa cara, é o nosso nome, é a nossa cara, é a nossa marca. Então, é algo que tu não consegues mudar, sim, né? Então, é um negócio que tem que dar certo. Tem que dar certo porque eu não consigo mudar meu nome, não consigo mudar minha cara, isso aqui tem que dar certo, né? Então, é se entregar de fato, né? E eu falo muito sobre marca pessoal porque eu acho que se tu tens uma marca pessoal bem definida, se tu sabe exatamente quem tu és, se tu te entrega, se tu sabe, né, o público que tu queres atingir, mas mais do que isso, tu te conhece, tu tens esse autoconhecimento, acho que tudo que a gente toca vira ouro, sabe? Vira sim, dinheiro. Porque, querendo ou não, é a nossa marca, né? É algo que, independente, hoje
Anteriormente era a Bruna que era professora, hoje é a Bruna que é empresária, que tem o seu próprio curso. Amanhã pode ser a Bruna que abriu um mega cursinho, enfim, mas continua sendo a Bruna. Independente dos cenários, independente para onde, né, tu vá, vai ser a Bruna. E quando alguém te contrata, né? Quando alguém contrata hoje a agência, por exemplo, muito disso é contratar muito da gente, Sim. né? Então, não tem como hoje alguém chegar no Erinja e não saber quem é a Bruna, né? Não saber tua trajetória, não saber como chegar ali. Eu sou uma pessoa quem me procura para procurar curso de redação, super te indico, né? É uma pessoa que tá comigo há muitos anos, né? Eu conheço, não só conheço o trabalho, mas conheço a jornada, conheço a história. E eu acho que muito mais hoje eu te mandei um texto, né, falando Foi exatamente com lindo. isso. Eu fiquei emocionada. 9 da manhã eu tô chorando. Falando exatamente sobre isso, né? Sobre o quanto que te vi crescer, te vi determinada. Eu acho que tem uma palavra que define a Bruna, é determinação. Né? De estar ali, de saber o que está fazendo. E às vezes até a gente nem sabe, Mas né? faz. Mas a gente faz. A É. gente vai com a cara e a coragem, né? Bora fazer um bate-bola bem Bora. rápido? Um erro que te ensinou mais que um acerto. Confiar mais nas pessoas do que na minha intuição. Hum, o melhor investimento que tu já fez. Contratar outros professores. Aumentar a equipe. Tu acha que aumentar a equipe te fez crescer muito Me fez crescer mais rápido. mais Mais rápido? rápido, porque a gente começou a ser visado não só com redação, mas nas outras áreas também. Tu Então, acha que se tu ficasse só com redação, tu estaria mais limitada? e sim, com certeza. E agora a gente expandiu e tá solidificando as outras áreas também para o Enem. Um livro que todo empreendedor deveria ler. Aurora, O Despertar da Mulher Exausta, da Marcela Ceribelli. Se você está cansada e sendo consumida e, enfim, pensando em desistir, é um livro que te toca muito. Então pronto, vira aqui pra câmera e dá a dica pra galera. Gente, posso indicar dois? Pode indicar Um que dois. é para nós mulheres empresárias e outro que é para nós mulheres no nosso off. Um livro é O Despertar da Mulher Exausta, da Marcela Ceribelli, que ela tem até um podcast chamado Bom Dia Óbvios. E ele fala muito sobre essa exaustão que a gente carrega, e isso é muito impactante, como o sistema em si, ele é feito para cansar mulheres. E o segundo é Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks. Como eu sou uma pessoa, uma mulher fomentada pelo amor e movida pelo amor, o que é muito clichê, mas é verdade, esse livro ele me fez identificar o amor em todas as áreas, inclusive na minha profissão. Seja como a Bruna professora, seja a Bruna isolada, seja a Bruna empresária. Ele fez com que eu identificasse a importância do amor nessas três áreas. Não o amor romântico que a gente fala Uhum. muito, mas o amor em todas as suas esferas. Adorei. Já vai entrar ali pra minha lista de livros pra ler. Maravilhoso, vocês vão amar. Marketing ou indicação? Os dois juntos. A indicação que vai atrás do marketing. Boa. Contratar ou terceirizar? Contratar. Crescimento rápido ou crescimento sustentável? Sustentável. Não adianta crescer rápido e simplesmente ir pra jogar tudo no lixo, Você sabia assim. que esse eu acho que é um dos maiores erros, assim, é o crescer rápido. Porque às vezes não é algo, o crescer rápido ele não é planejável, né? Não é Sim, planejado. Então a gente acaba que muitas vezes a empresa ela cresce. Eu te falo isso por experiência, porque na agência aconteceu isso. Eu abri a agência em 2021, né? A agência já de uma forma desenhada. E aí em 2021 eu abri tipo janeiro. Em junho, eu estava carregada de clientes. Eu estava com a agência com muita gente, muito cliente, muito cliente. Só que não foi sustentável o meu crescimento. Eu não tinha suporte, eu não tinha sim. braços, eu não tinha experiência para atender tudo aquilo de clientes. Então eu não sabia direito o que fazer. E aí eu tive que me reinventar, eu tive que ir atrás, eu tive que tentar, né? E hoje o meu crescimento na agência é um crescimento sustentável. Tanto que eu só busco novos clientes quando eu vejo, ok, aqui eu consigo Sim. ir atrás de mais, né? Então, esse crescimento, ele, às vezes, ele acontece, a gente tenta fazer ele sustentável e aí ele acontece rápido demais, a gente precisa botar o pé no freio. Só que para o empresário que está com dinheiro na conta, colocar o pé no freio Nossa, é muito muito desafiador. difícil. Uhum. Muito difícil. Por quê?
o dinheiro tá entrando. Então, ou eu vou tentar buscar N formas, né, de conseguir driblar, porque querendo ou não, é uma crise que se tem, uma crise que não é financeira, é uma crise de estrutura, né, de forma geral. Então, eu acredito que tu já tá no teu segundo prédio, né, no teu segundo empresa ali de forma geral, então não foi do dia para a noite, né? Não. Existe uma estrutura organizacional ali para funcionar. É, e a segunda unidade, ela tem caminhado também um passinho dela de cada vez. Não dá pra dizer que a segunda unidade ela vai acontecer um sucesso. Não, eu tô Uhum. com pessoas novas, um mercado novo, um espaço totalmente novo, um bairro que Localização não nova, né? conhecia o curso Eringer ainda, que é um bairro mais centralizado, mais elitizado. Então, até mesmo na segunda unidade, eu tô criando ela como se ela fosse uma criança que tá Uhum. aprendendo a andar. Então, eu vou estruturando ela aos poucos, Claro que muito mais experiente, muito, né? sim. Vou tendo orgulho de cada processo também, que eu acho que é muito importante a gente olhar com orgulho para a trajetória, porque às vezes a gente esquece de perceber que tudo que a gente tem hoje já foi conquistado com o tempo. E Uhum. se a gente não lembra, a gente para. Sim. Então, olhar para a Bruna de 17 anos, que dava 17, 18 anos, que dava aula em cursinho popular, e pensar que ela sonhava em, ai, talvez eu tenha uma salinha, e hoje, caramba, eu tenho duas unidades, estamos cheios de alunos, estamos crescendo, é muito importante, porque dá força para Nos continuar. teus melhores sonhos, assim, tu sonhava com. Tu tens 29, né? Uhum. Tu sonhava com 29 anos e está onde tu tá Não, hoje? nem perto. Nem perto porque, como eu vim de uma família muito. Eu vim do interior de Minas Gerais, então eu sou uma criança que foi criada pra não fazer faculdade, Uhum. entendeu? A faculdade, eu fui a primeira da minha família, tanto A paterna quanto entrar. materna, a entrar na faculdade, a ter uma graduação. Então, eu olhava para aquilo e falava: o que eu vou fazer? Sabe? O que que eu vou fazer com esse conhecimento? Tô na graduação, mas será que eu vou ter condição? E a licenciatura, ela já vem com uma carga de preconceito. Você vai Sim. ser professor, você vai ser pobre, você vai morrer de fome e tudo. E eu ficava, gente, não dá pra ser. Só que eu tinha. E isso foi o que me moveu no início, mas eu entendo que não dá pra sustentar com isso. Aí eu tinha que provar que as pessoas estavam erradas. A Bruna não, a Bruna vai dar certo. Ai, a Bruna não vai dar certo. A Bruna vai dar certo porque ela não tem opção de dar errado, porque ela não tem pra onde voltar. Então, a partir do momento em que o Eringer cresceu, eu fui indo, 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 mas eu não imaginei que seria, não vou dizer tão rápido, mas que seria ao longo prazo saber que no ano que vem eu vou ter aluno de novo. Sim. Não, não é mais tipo, nossa, meu Deus, desesperador. Será que ano que vem eu vou ter aluno? Não, ano que vem eu vou ter aluno, porque a gente já existe de forma sólida no mercado. Sim. Então, para uma menina que começou com 20 anos, sem muito suporte, sem muita gente acreditando que ia dar certo, hoje com 29 eu fico, caramba, olha onde você tá. Olha onde você chegou, você tem duas unidades. Então, com certeza eu não imaginava, assim como hoje eu olho para o futuro e fico, dá para fazer mais. Sim. Mas é com aquele assim, mas será que você já não fez muito? Mas dá para fazer mais. Sempre dá pra mais, né? Sempre Sempre a dá gente para continuar. consegue. Sim, Sempre consegue crescer um pouquinho mais. sim. Uma habilidade obrigatória, assim, algo que é obrigatório pra quem quer empreender. Saber ouvir de forma gentil. O que seria saber ouvir de forma É gentil? porque muitas vezes quando a gente ouve para responder, a gente não ouve para entender. A gente quer Boa. dar uma resposta, mas a gente não entende o que a pessoa está falando de fato. Então, quando eu ouço tanto os pais dos meus alunos quanto os meus alunos de forma gentil, eu Uhum. consigo lidar com as coisas com muita mais praticidade, sabe? Com muito mais facilidade. Então, não ouvir para ter uma resposta, mas para ouvir para entender o que aquele cliente precisa e a partir disso sanar aquela dor. Então, eu acho que ouvir de forma gentil é muito importante. Boa. Pra gente encerrar, é, começou em 2017. Sim. Tu abriu uma, uma unidade física, cresceu, expandiu, tá na tua segunda unidade. E eu quero te perguntar, qual é o segredo para continuar acreditando, mesmo quando a gente ainda não tem resultado? Pra mim, foi saber que já estive pior. Cada passo que eu dava, que eu pensava, nossa, eu não tô vendo nada, mas eu já estive pior. Já estive em outro local Sim, que me causava muito mais dor. Então, e volto a enfatizar, pra quem não teve uma base sólida, seja familiar, seja financeira, pra poder ser empresário, você faz com a sua mão sangrando. Você sim, faz ali você cavando até fazer dar certo. Então, saber, número um, que já estive pior, e número dois, que eu não tinha pra onde voltar, isso me dava gás. Eu sei que não é um gás saudável, é importante que a gente relate sobre isso, mas entender que eu não tinha ninguém que não fosse eu, ninguém pode fazer por mim, sabe? sim. Às vezes a gente fica esperando que alguém faça pela gente, não.
eu preciso de suporte, às vezes não tem suporte, às vezes é você por você mesmo. A mão vai sangrar, mas vai valer a pena. Então, Tinha que dar certo, não tinha não tinha opção, opção de né? dar errado. Tinha que dar Então, quando a certo. gente coloca, assim, tem aquele meme, né? Ah, vai dar certo porque eu sou doida. Uhum. Vai dar certo, entendeu? Vai dar certo porque, deu errado uma vez, eu vou tentar de novo. Deu errado outra vez, eu vou tentar de novo. E, principalmente, encontrar propósito no que você faz. E a gente precisa ser resiliente, É. né? É o comer o feijão com arroz ali por muito tempo até o negócio realmente. Eu acho que a gente nunca tá onde a gente quer estar. É. A gente sempre tá um degrau a menos pra gente subir mais degraus. Inclusive, tem um vídeo no YouTube que eu aconselho, eu acho que todo mundo deveria assistir, que é um vídeo da Jojout, que viralizou muito quando eu era adolescente, hoje as pessoas nem sabem quem é ela, que é um vídeo que fala sobre a parte que falta. E ele fala justamente sobre como quando a gente preenche um buraquinho ali, a gente encontra outro e tá Uhum. insatisfeito. E isso faz parte da vida, né? A gente tá sempre, quando a gente conquista uma coisa, a gente passa mais tempo pensando na próxima coisa a ser conquistada do que celebrando o que a gente conquistou. Então, pra mim, esse hábito constante de olhar pra trás e saber que já foi muito pior e que já deu certo algumas coisas, me dá força pra seguir. Porque nada é tão ruim quanto já foi. Não tem Uhum. como, sabe? De onde eu vim já foi muito ruim. Então, olhar pra isso e saber que eu já preenchi várias lacunas que faltavam, me dá muita força pra seguir. Porque se eu já estive lá e eu consegui chegar até aqui, as Uhum. dificuldades que vêm agora, elas são menores. Mesmo que pra Bruna de agora pareça Gigantesco. gigantesca, já dá pra seguir muito melhor, sabe? Então, ter orgulho da própria trajetória e diminuir o índice de cobrança, de autocobrança, faz Eu muita acho que diferença. falta muito a gente aprender a viver a trajetória. Com certeza. Porque o sucesso, ele é um dia, né? Ele é um caminho final. Então, ele é o processo todo, a trajetória toda é a nossa vida, né? Então, se a gente não sabe viver essa trajetória, se a gente não sabe construir essa trajetória de uma forma mais leve, é claro, vão ter dias que vamos ter ansiedade, vão ter dias que a gente vai endoidar e dizer assim, não quero mais, por que que eu tô fazendo isso aqui? E aí a gente precisa lembrar, por que que eu comecei, o que que me motiva, por que que eu tô aqui hoje, por que que eu tomei essa decisão. Porque é igual começar a academia, né? Todo mundo começa segunda-feira Sim. extremamente motivado. Chega na quarta, na quinta, já não quer mais ir. Então, o que que me fez? Qual é o meu objetivo? Onde é que eu quero chegar? E trazer esse processo de uma forma mais prazerosa, com pessoas, né, que estejam ali. Para mim, o network é a parte mais Sim. importante de todo o processo empreendedor, né? Se não fosse braços, pessoas ali junto comigo, eu acho que eu já teria desistido no primeiro ano. Eu acho que é muito importante ter pessoas ao seu lado que fale dorme, que amanhã é outro dia, que você fala assim, realmente, né? Vamos dar uma dormida aqui, que a Às vezes é ansiedade. só É isso, só né? isso, vamos dormir, beber uma água. Amanhã a gente vê o que dá pra fazer. Então, verificar o passado e Uhum. celebrar o presente faz muita diferença nesse processo. Bruna, muito obrigada. Obrigada por ter aceitado esse convite. Foi muito bom conversar contigo. Vamos tomar muitos outros cafés por aí. Sim. Eu te agradeço muito, a tua história é linda. Eu sou apaixonada por toda a tua jornada. É alguém que eu enxergo. É alguém que eu tenho o prazer de dizer. Eu conheço a Bruna há muitos anos. Eu vi a Bruna começar, eu vi a Bruna que era universitária e hoje está onde tu estás, e assim. Muito orgulho, tá? Muito obrigada. Tô muito, muito, muito feliz que tu estejas aqui. E eu tenho certeza que a tua jornada vai ser ainda mais linda. A gente ainda vai conversar outras vezes nesse podcast. Tu vai me contar ainda mais sucessos. Ai, que assim seja. Muito obrigada pelo convite. Amei estar aqui. Amei te ouvir também e ter essa troca. Eu acho tão importante que nós mulheres tenhamos esse espaço seguro para falar da nossa história, falar das dificuldades e não glamorizar, né, Uhum. o empreendedorismo como um todo. Então, muito obrigada por criar esse espaço. Você, como eu falei na mensagem que eu te respondi, você é extraordinária em tudo que você Obrigada. faz. Era como professora na época que eu te conheci, é hoje como social media, como tudo que você faz. Que seja um novo capítulo cheio de sucesso para você. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Então, gente, esse foi o nosso primeiro episódio. Todas as dúvidas sobre empreendedorismo, pode colocar aqui embaixo. E continua acompanhando a gente aqui, se inscreve no canal, segue a Bruna, né, nas redes sociais. Bruna, dá tuas redes sociais aqui. Vou dar tanto a minha, que é B Eringer, e a do curso Eringer, que é o mais importante de todos, que é curso Eringer. Então, acompanha nas redes sociais também o LS Cast. Lá a gente vai colocar vários recortes desse podcast. E é isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau.